Maki a Heroine é o anime de comédia romântica de Hong Kong mais subestimado do ano? É uma boa pergunta. Afinal, além do trocadilho super curioso para com o nome do anime, a história à primeira vista parece ser hiper, mega, ultra clichê. Clichê porque o romance é enrolado, clichê porque você tem um pseudo-harém, clichê porque o protagonista não tem lá muita atitude, ele é super introvertido, bababá, bibibi. Por isso, muitos acabam não percebendo, pelo menos num primeiro momento, que os personagens de McCain são muito mais interessantes do que pode parecer no comecinho da história, incluindo o protagonista. Inicialmente, McCain acompanha o protagonista, que tá no ensino médio, um cara super introvertido, que nitidamente não tem amigos, é um cara bem sozinho, mais isoladão da sala, não faz questão de socializar, até que um belo dia ele acaba se deparando com uma cena num café de uma topzinha da escola dele levando fora do amigo de infância dela. Só que a topzinha acaba passando uma vergonha alheia muito grande, de um jeito muito engraçado. E o protagonista presencia tudo. Porém, ela acaba vendo que ele presenciou tudo, ela identifica ele como alguém da mesma escola e da mesma sala dela. Pra evitar que a notícia se espalhe, Afinal, foi uma vergonha muito grande que ela passou. ela vai e senta com ele pra falar. Olha, você não vai espalhar pra ninguém. Se você espalhar pra alguém, você vai ver. Que não sei o quê. E ela vai comendo, por causa do estresse gigante que ela tá sentindo. Afinal, ela acabou de tomar o fora do cara que ela gostava, ela viu que alguém pode espalhar a notícia e tudo mais. Só que ela tem mania de comer muito. E ela come muito mais do que ela poderia, já que ela não tem dinheiro pra pagar a conta. Obviamente, sobra pra quem? Pro protagonista da história pagar a conta. Como o cavaleiro, que também não é bobo, ele faz questão de pagar a conta pra ela, ao mesmo tempo em que ele fala, olha, você vai me pagar de volta. Só que essa menina é toda enrolada, que não sei o que tem. Aí ela chega num consenso em que ela vai fazer marmita pra ele todos os dias, e eles começam a interagir a partir daí no horário de almoço da escola. Porque ela começa a fazer marmita todo dia pra ele e sempre pergunta, quanto que custou? Ele fala, custou tal, não sei o que, até a dívida acabar. Só que a dívida é grande, então isso demora uns dias, eles vão se conhecendo cada vez mais, eles vão criando uma afinidade, criam um vínculo de amizade muito forte, e aí isso é uma coisa que vale muito a pena frisar. A amizade, pelo menos nesse primeiro momento, tá? Pode mudar no futuro. Enquanto, com o passar dos dias, esse mesmo protagonista vai conhecendo, vai começando a interagir com pessoas novas, principalmente pessoas envolvidas com o clube de literatura da escola. Porém, por ser uma comédia romântica mais clichê de vida escolar, é óbvio que não vai ser só a menina de cabelo azul que toma um fora e acaba começando a interagir com o protagonista com mais frequência e tudo mais. Ele acaba conhecendo outras garotas no meio do caminho, garotas que também têm uma personalidade muito interessante, que estão sendo potencializadas também pelas dubladoras e tudo mais. E apesar dos primeiros episódios não focarem nesse viés mais romântico dos personagens, do protagonista com as garotas, com as heroínas derrotadas, ou melhor, até foca nessa menina de cabelo azul num primeiro momento. Mas, enfim, o ponto é que o romance desse anime, ele não é papum, é um Hong Kong padrãozinho. Enrola, entre aspas, enrola. Porque primeiro eles começam a se conhecer melhor, você não tem muita noção de qual garota que o protagonista vai escolher no final, quantas dessas garotas efetivamente vão acabar gostando dele, apesar de eu achar que com o passar dos episódios a gente vai começar a perceber nitidamente que todas elas vão começar a gostar dele, que é assim que esse tipo de comédia romântica costuma operar. Mas ao contrário do que muitos pensam, a comédia tá sensacional, gente. Ao contrário do que muitos pensam, o drama é muito mais presente do que parece no primeiro momento, e ele é muito bem trabalhado por motivos que a gente também vai ver já já. E ao contrário do que muitos pensam, o romance ele não só é um elemento muito presente na narrativa, como ele não cansa a gente, ele não é tão previsível assim. Passa a impressão em quem tá assistindo que por mais que seja enrolado, entre aspas, o desenvolvimento, a progressão romântica dos personagens é muito bem feitinha. É muito interessante. Não é um negócio que incomoda, não é um negócio que parece forçado ou qualquer coisa do tipo. Então, além dos dubladores potencializarem o carisma das personagens, principalmente das personagens femininas da história, a maneira como a direção do anime principalmente, mas também os animadores do anime estão montando a cena, estão fazendo os personagens ficarem expressivos e tudo mais, tá deixando a comédia sensacional. Muito melhor do que eu esperava. Eu já sabia que ia ser bom, mas eu não pensava que seria tanto. Essas cenas que eu tô mostrando pra vocês na tela agora estão deixando isso bem claro. Legal, Vitor, mas e o protagonista da história? Qual é o diferencial dele? Pra mim ele é só um... O protagonista da história, ele não é um daqueles caras muito carismáticos. Ele é o estereótipo de cara comum, mais puxado pra aquele cara abaixo da média, que tem um desenvolvimento consistente. Sabe aquele protagonista que ele começa meio xoxo e aí ele vai melhorando gradualmente, porque ele vai começando a querer melhorar, ele vai começando a se desenvolver melhor, porque ele começa a interagir com outras pessoas que acabam gostando dele de várias formas diferentes. Ele precisa aprender um monte de coisa que ele não tá acostumado a fazer. Óbvio, ele não estava acostumado a socializar e agora ele precisa começar a aprender. Inclusive aprender
esse tipo de coisa aqui muito bizarra que vira e mexe acontece com ele, principalmente com essa presidente desse conselho estudantil. É muito louca essa personagem. Além disso, ele tem umas atitudes bem legais, mesmo sem perceber, e isso faz com que a gente consiga shippar ele com as meninas, de forma geral, ao mesmo tempo em que as meninas, elas não se apaixonam por ele por pouca coisa. Elas ainda têm uma baixa estima dele, por ser um cara bem antissocial, por ser um cara que deixa muito a desejar em várias áreas. Mas elas acabam vendo valor nele em cenas como essa aqui, por exemplo. Ou em cenas como essa aqui, que ele realmente toma uma atitude que é muito benquista. Ele protege a menina de cabelo azul quando ele precisa, ele se impõe quando ele precisa, ele consegue agir de acordo com o que a situação pede em alguns momentos. Isso faz muita diferença. Por isso que eu acho que elas vão acabar se apaixonando por ele. E é óbvio que o desenvolvimento desse protagonista também não vai ser linear. É óbvio que esse protagonista ele é complexado. Nesse episódio, quando a gente vê o protagonista sendo otário com a menina de cabelo azul, porque ele fica com vergonha dos boatos, que não sei o que, ela fica bem brava com ele, inclusive, a gente tá vendo um retrocesso por parte do protagonista. O que também é muito interessante, porque os seres humanos, eles não melhoram o infinito de forma linear e consistente, entende? Eles têm altos e baixos. Ele pode apresentar melhor em alguns momentos, ele pode surpreender em alguns momentos, mas ele também vai ter os momentos em que ele vai errar feio, ele também vai ter os momentos em que ele vai dar mancada. E eles estão fazendo essa dualidade dos personagens muito bem. Inclusive, por ser uma história focada majoritariamente no desenvolvimento dos personagens, que gira em torno única e exclusivamente dos personagens, esse anime tá com uma produção absurda, muito melhor do que precisava. Ah, Vitor, mas comédia romântica não precisa ter uma produção boa. Precisa ter uma direção boa, pelo menos, e ele tá tendo os dois. Então é um anime muito acima da média no quesito produção, obviamente. Da mesma forma que, como os dubladores são fundamentais, ter um cast desse, ter um elenco de dubladores desse nível, com esse porte, faz toda a diferença. A imersão que a gente sente na interação dos personagens, a maneira como a história ela progride, tá sensacional. Pros padrões de uma adaptação de light novel, principalmente, essa história tá excepcional no quesito enredo, sem dúvidas. Tá muito melhor do que a maioria das light novels que acabam ganhando anime. Não tá dando a impressão em mim que tá tendo algum rush, não tá dando a impressão em mim que eles estão cortando alguma coisa importante. Talvez por conta do gênero, claro. Afinal, eles não precisam fazer world building nem nada do tipo, eles só precisam trabalhar a trama em volta dos personagens. Isso facilita bastante a vida. Mas é óbvio que eles podiam cortar coisas importantes, eles podiam fazer grandes time skips, dependendo da situação, e isso não tá acontecendo, pelo menos não até o momento. Ponto muito positivo pro anime até então. Pô, Vitor, muito bacana tudo que você falou do anime, eu não tava dando nada pra esse anime, eu não comecei esse anime ainda, sei lá. Mas agora eu tô querendo saber, o romance fecha? No momento que eu tô gravando pra vocês, eu só vi até o episódio 5. Então as coisas, elas podem mudar até o final da primeira temporada. Mas eu acredito que não. Eu acredito que consistentemente, até o episódio 12, a gente tem muito o que esperar desse anime. Gradualmente, cada vez melhor no quesito história. Gradualmente, cada vez melhor no quesito identificação com os personagens. A tendência é a gente gostar cada vez mais dos personagens de maneira geral. Ah, Vitor, mas e o romance? E o romance, cara? E o romance? A gente vai vendo uma progressão romântica gradual e devagar. Não esperem que ele fique com alguém até o final dessa primeira temporada, a chance disso acontecer é muito baixa. Não esperem que ele fique com alguém até o final da segunda temporada também, a chance disso acontecer é igualmente baixa. Mas como obras como Boku no Kokoro, que eu já trouxe aqui pro canal, inclusive, pra quem quiser ver, não precisamos ter pressa. A gente não precisa ter pressa. A jornada é muito agradável, o desenvolvimento é muito confortável, a gente se diverte enquanto as coisas vão acontecendo. Se você for muito afobado, se você é desses Que, se não tiver beijo em 7 episódios, eu não vejo que é ruim. beleza, aí você fica de fora. Se você é desses que detesta comédia romântica, também beleza. Eu não tenho a mínima pretensão de fazer vocês gostarem do que eu tô gostando. Mas claro, se você subestimou esse anime, não tem problema com gênero e também não tem problema em esperar o desenvolvimento acontecer, vale a pena você dar uma chance sim, com certeza, definitivamente. É muito bom, mas não chega a ser o melhor dessa temporada. Se não for a melhor comédia romântica da temporada, porque a temporada tá barra pesada também, você tem grandes animes, como o anime da Rússia, que Eu também já trouxe aqui pro canal. dentre outros, é um dos melhores. E vai ter segunda temporada? Provavelmente vai ganhar a segunda temporada, porque por mais que a grande maioria das pessoas não esteja falando desse anime, pelo menos não até o momento, é um anime que tá sendo visto por muitas pessoas, tá muito popular, tá vendendo muito bem. Mas... Eu não sei se eles vão fazer o anúncio logo depois que acabar ou se eles vão anunciar depois de um tempo. Não tem como a gente prever esse tipo de coisa, mas que vai ter segunda temporada, muito provavelmente, assim, com 99% de accuracy com certeza, tá? Por fim, caso você tenha me conhecido agora, se você gostou bastante desse vídeo e quiser ver mais, lentamente eu vou começar a sumir, você vai começar a ver outros vídeos muito interessantes pra você pipocando na tela. Lentamente, 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 lentamente. 無敵の笑顔だらすメディア知りたいその秘密ミステリアス天才